Olá! Começa agora o primeiro episódio do Mortecast, o podcast que te convida a viajar pelas reflexões filosóficas e sociais da morte, com uma linguagem mais leve sobre esse assunto que muitas das vezes ainda é tão difícil para a maior parte da sociedade. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e tenho a responsabilidade de conduzir esse momento com o professor do Departamento de Filosofia da UFJF, Luciano Caldas Camerino. O professor Camerino ministra atualmente a disciplina Reflexões Filosóficas sobre a Morte no curso de Filosofia e agora se junta à equipe da Rádio Facom 59 para a produção da primeira temporada da série de 8 episódios que promete mexer com as suas crenças e, por que não dizer, até com um certo receio em tocar neste tema. Nesse episódio inaugural, vamos falar sobre ser sujeito da morte. O que é? Começamos então com uma breve apresentação do professor Camerino. Formação em Ciências Sociais e Filosofia, mestrado e doutorado em Filosofia, pós-doutorado em Ciências Sociais, professor desde 1982, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF entre os anos de 1987 e 2002 e do Departamento de Filosofia da UFJF entre 2003 e 2023. Futuro morto em preparo para a viagem. Professor Luciano é também autor do livro Ser Sujeito da Morte, Reflexões Filosóficas, Vivências e Morrências. Professor Luciano, aqui conosco então, a gente começando essa parceria para falar então um pouco sobre esse tema, ainda muito difícil muitas vezes para a sociedade, como a gente apresentou aqui. Professor Luciano, primeiramente, o que é ser sujeito da morte? Nós pretendemos abordar esse tema, nesses primeiros 8 episódios, em que nós vamos desdobrar o tema da morte em diversas perspectivas. Eu adoto um certo critério histórico, mas não significa que uma perspectiva elimine ou supere a outra. Na verdade, são dimensões do ser humano que podem todas elas serem consideradas. Antes de nós falarmos o que é ser sujeito, é preciso considerar que na maior parte da história da humanidade, talvez num período longo da história da humanidade, a morte se dava de uma maneira súbita, de uma forma violenta. Os nossos antepassados morriam em acidentes, no momento em que eles precisavam, por exemplo, abater um animal de grande porte, quando eles eram vítimas de lutas, de combates entre grupos inimigos. E os dados arqueológicos, eles revelam isso. Dificilmente se encontra um resíduo ósseo, algum esqueleto, algum fragmento ósseo que não tenha sinal de fratura, de arma, de marcas, sinal de que o homem, num determinado momento da história, que talvez seja correspondente a mais de 90% da história humana, porque o ser humano tem dezenas de milhares de anos, mas o que nós chamamos de civilização talvez tenha entre 5 e 6 mil anos, mas em geral as pessoas morriam desse jeito, né? E uma outra característica da vida humana também muito interessante era o nomadismo. As pessoas eram nômades, elas tinham que se deslocar em pequenos grupos o tempo todo à procura de frutas que são sazonais e muitas vezes acompanhando os rebanhos, que eram objeto de caça e também até quando algum outro animal matava um herbívoro qualquer ou algum animal da floresta ou da savana e ele não devorava tudo, o ser humano ia lá e se aproveitava daquele resto, daquele resíduo. Então isso é uma situação muito documentada e isso mostra que as pessoas não tinham tempo a pensar a respeito da morte. A morte acontecia de repente. Ainda que se encontre sinais de rituais funerários há mais de 40 mil anos, o que revela que o ser humano tinha uma preocupação com a morte. Existe um túmulo de mais de 40 mil anos em que se encontra um esqueleto colocado numa determinada posição, que é a posição fetal, pintado de ocre. Ocre é um pigmento vermelho que remete à ideia de vida, de sangue, e todo coberto de flores. E ainda com uma outra característica,
com um quarto de bisão, né? Uma perna de bisão colocada para ele, né? O que talvez indique que já havia uma certa ideia de uma continuidade da vida. E nessa continuidade da vida, essa criatura talvez tivesse fome, então ele precisava se alimentar. A reflexão sobre a morte, a possibilidade de pensar a respeito da morte, ela aparece principalmente quando o homem passa a viver naquilo que nós filósofos chamamos de polis, né? Polis é um termo bastante interessante, porque ele, além de traduzir a ideia de cidade, ele traduz uma certa conformação da cidade, que é a cidade de Atenas, que é quando os filósofos surgem, né? Os filósofos têm uma característica muito interessante. O filósofo é a única profissão que vive do ócio. Toda profissão tem que fazer alguma coisa. Agora, o filósofo tem essa vantagem. Se você está à toa, deitado debaixo de uma árvore, e se você é um engenheiro, é um médico, é um jornalista, é um enfermeiro, é um pedreiro, você está ali descansando. Agora, o filósofo não. O filósofo está trabalhando, né? A função do filósofo é pensar. E pensar exige ociosidade. E como a cidade de Atenas ela era uma cidade sustentada pela escravidão, os filósofos tinham escravos, então eles podiam passar o tempo inteiro discutindo qualquer coisa. E as primeiras discussões que os filósofos fazem é exatamente no momento em que o ser humano, ou o grego daquele período, sai de uma condição tribal, passa a viver numa cidade que tem uma população maior, e era necessário discutir como a cidade funciona, como a cidade deve ser, quais devem ser as regras da cidade, e isso remete a uma pergunta: o que é o ser humano? Esse ser que vive numa sociedade. Essa sociedade precisa ser justa. O que é ser justo? Para que nós possamos responder tudo isso, nós temos que fazer aquela pergunta que era considerada na filosofia clássica o auge da sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Que é a pergunta que o Sócrates fazia, né? Que Platão fez, que Aristóteles fez, e que o homem até hoje continua fazendo, sem encontrar uma resposta Uma pergunta um tanto quanto difícil ainda de responder, não é, professor? A grande vantagem da filosofia é que a filosofia só trata de questões que não tem jeito de resolver, né? Por isso a filosofia está sempre jovem. É o mesmo problema de 3.000 anos atrás. Sempre rejuvenescido. Sempre, né? É uma espécie de zumbi, né? Você acha que morreu um determinado problema, mas de repente ele aparece de novo, e com a carinha assim bem lépida, né? Adolescente, olha eu aqui outra vez. Né? Perfeitamente adaptado às condições sociais do tempo. Exatamente. Então, os filósofos gregos fizeram essa pergunta, né? O que seria uma boa morte? Né? E aí imaginavam que uma boa morte era uma morte pensada, né? Que é o resultado de uma vida pensada. Se você tiver uma vida refletida, né? Isso é que caracterizaria o ser humano, né? Os filósofos gregos não achavam que o ser humano, por exemplo, deveria evitar os prazeres, deveria renegar, por exemplo, sua dimensão corporal, e achavam até que um certo espaço para o prazer, para a alegria, para a felicidade existia, mas tudo isso tinha que ser pensado. Não podia ser nada feito sem refletir. Tudo deveria ser discutido e se deveria buscar, inclusive, uma certa medida, uma certa proporção. E na medida em que você leva uma vida raciocinada, refletida, consciente, né? Que quer dizer, né? Se nós formos traduzir isso para uma linguagem contemporânea, é uma vida não distraída, né? O que caracteriza o homem contemporâneo é a distração. São muitas as possibilidades hoje, né? Muitas telas, muitas imagens, muitas coisas, né? Muita velocidade, enquanto o grego ele gostava da vida concentrada e lenta, né? Que é uma outra característica que também o mundo não aprecia muito hoje, né? Nós gostamos de fast food, né? Agora o grego não, gostava do slow food. Então era aquela alimentação que demorava, que você ficava ali conversando, né? E aí você alimenta a alma, né? Você fazer uma refeição com seus amigos, né? Você alimenta a sua alma. Você discute várias coisas,
Você fala de muitas coisas, de muitas questões interessantes, né? Você faz até uma espécie de uma terapia de grupo, né? Uma espécie de um psicodrama. Então essa ideia de uma morte consciente, refletida, né? Que é o produto de uma vida refletida, isso se espremiu muito num modelo de morte que nós vamos comentar à frente, que é a morte comunitária medieval. O homem da Idade Média, ele produziu diversos tipos de livro que tem um título comum, Ars Moriendi, arte de morrer, né? Porque a arte de morrer e a arte de viver, de certa maneira, se confundem. Existe um livro muito interessante, recente, né, cujo título é o seguinte: Morrer não se improvisa. Por que morrer não se improvisa? Porque viver também não se improvisa. E viver é uma coisa muito fugaz e rápida. Principalmente quando você chega num certo momento da vida e que você olha para trás e pensa assim: nossa, já passou isso tudo de tempo, já aconteceu tudo isso, né? Já vim sendo carregado pelos acontecimentos. Então, descobrir a mortalidade significa pensar o seguinte: não, a partir de agora eu não vou viver de maneira distraída ou dispersa, eu vou viver de uma maneira mais atenta, né? Ou mais convertida, né? A palavra converter quer dizer verter para dentro, né? Mas de uma forma mais consciente, mais atenta aos acontecimentos. É como se nós fizéssemos um esforço, professor, de tentar voltar lá nos gregos para, quem sabe, apreender um pouco aquele tempo pausado. Exato. Mas há um conflito com a pressa de hoje. É verdade, né? É verdade, a pressa atrapalha. Né? Mas aí as pessoas vão morrer de uma maneira, né? Ou vão ter um final de vida bastante, talvez, sofrido e doloroso, né? Porque se todas essas coisas são evidentes e necessárias, né? Então nós temos que nos preparar para ela. E a ideia da filosofia é que você precisa ser sujeito, você precisa ser sujeito da história, ser sujeito do amor e ser sujeito da morte. Não porque você não vai morrer, mas porque você pode morrer de uma maneira melhor, né? Você pode ter uma boa morte, né? E não uma morte sofrida, dolorosa e penosa, por exemplo, submetida talvez a tratamentos médicos indesejáveis e deixando toda uma situação de sofrimento para as pessoas que você ama. Então, se você pode morrer de outro jeito, né? Como foi, por exemplo, a morte de Sócrates, né? Que ficou lá registrado, né? Platão anota a respeito da morte de Sócrates. Sócrates toma uma série de providências, né? Inclusive dívidas que ele tinha. Olha, eu tenho que pagar isso, né? Eu fiquei devendo um galo a Asclépio, né? Que era um sacrifício lá que ele fez, né? Paga lá para mim, né? Quer dizer, eu não quero deixar as coisas aqui em desordem, né? Eu quero partir levando, né? Uma outra coisa que os filósofos também pensavam muito, né? Vários filósofos falaram isso, né? O Arquimedes estava lá em Siracusa, e Siracusa atacado pelos romanos, né? O Arquimedes é exatamente esse Arquimedes aí da matemática, né? Que também era um filósofo. E aí disseram: olha, os romanos estão chegando e, né? Pega suas coisas aí para você poder fugir. E aí ele disse assim: não, o que eu tenho já está tudo comigo, é o que eu sou, né? Não tem bagagem. Então essa é mais ou menos a ideia da filosofia. Agora, o que é ser sujeito? A ideia de sujeito, ela começa a aparecer principalmente no século XVI e XVII, por várias razões, né? Eu vou comentar aqui algumas, né? Primeiro, uma mudança política, na visão política da história da humanidade. Pela primeira vez, começou-se a pensar nos direitos do ser humano. E isso aconteceu na Inglaterra. Porque antigamente, todos os grandes teóricos da política, Platão, Aristóteles, Hammurabi, e pensadores chineses, né? E religiões, sempre se dizia assim: os deveres do homem, né? Os mandamentos que o homem tem que obedecer. Sim, mas quais os direitos que o homem tem? O que faz parte da natureza humana e que deve ser considerado e contemplado? É a discussão dos direitos humanos, que antigamente se chamavam direitos naturais. Então, quando o homem reivindica direitos diante do Estado, né, por exemplo, os primeiros direitos são os direitos civis.
direito de ter uma propriedade, direito de não ser escravo, né, de receber um salário pelo seu trabalho, o direito de pensar, o direito de escolher uma religião, né, e no início era isso, né, você pode escolher a religião, né, e depois isso evolui até no sentido assim, não, mas eu posso escolher também não ter, né, também posso, mas isso na época era meio absurdo, né, eles achavam assim, não, você precisa ter, né, desde que você escolha, né, mas de qualquer maneira já era um progresso. O direito de se locomover, que a Idade Média também não reconhecia. Então, quando o homem começa a se descobrir capaz de se deslocar, de escolher o seu trabalho, né? E talvez, né, um outro tema muito interessante que aparece aí depois, né, que não é objeto da nossa discussão, até o amor romântico, que é o direito de escolher, que também não existia. O mundo antigo considerava, por exemplo, que se um marido amasse a mulher, aquilo era uma perversão, aquilo era uma coisa absurda, porque o casamento não era para isso. O casamento, ele era visto quase como um processo veterinário, né? Veterinário quer dizer assim, uma galinha tem que pôr ovo, uma vaca tem que ter filhote, e uma mulher tem que ter filho. Apenas no sentido de reprodução. A reprodução. Até porque havia uma causa, né, que eu vou comentar depois, que é a seguinte, a primeira religião da humanidade é a religião dos antepassados. Então, se você não tem filhos, né, e eu, por exemplo, sempre que eu falo nisso, eu penso no meu caso, que eu não tenho filho. O que vai acontecer comigo se os antepassados tiverem razão? Eu vou virar uma alma penada, porque eu não vou ter filhos para fazer o culto a mim. Porque essa era a religião, né? Hoje a gente tem lá os retratos das nossas pessoas queridas que morreram. Na religião antiga era um culto doméstico dos antepassados. Se você não prestar culto aos antepassados, a sua vida não vai para frente, sua colheita vai fracassar, o seu rebanho vai ficar doente, seus negócios não vão andar bem, né? Porque os antepassados, eles exigem culto. É quase que uma espécie de uma condenação? Sim. As pessoas, elas não eram vistas como indivíduos, elas eram vistas como membros de uma família. No sistema romano, por exemplo, era até curioso, porque o nome da pessoa era assim, primeiro vem o nome da família, depois vem o do indivíduo. Se você olhar na história, por exemplo, japonesa, chinesa, né, religiões de origem asiática, ainda tem culto dos antepassados. Eu vou deixar para comentar isso em outro momento, mas isso é uma questão assim, extremamente interessante. Como é que os antepassados tinham uma preponderância na vida antiga? Essa questão dos direitos que o senhor falou, professor, a gente pode incluir nessa lista o direito de morrer com dignidade? Sim, é um dos direitos últimos, né, que aparecem, né, e que eu vou comentar logo a seguir. Porque se você tem uma sociedade que reconhece direitos naturais, né, que são basicamente esses, né, daí surge uma outra reflexão. Então a moral humana não pode ser a moral da religião. O ser humano, né, passa a ser visto pela filosofia como dotado de autonomia moral. Isso aparece num filósofo fundamental, filósofo que hoje nós diríamos alemão, né, na época era Prússia, que é o Kant. Kant vai nos dizer o seguinte: quem obedece às autoridades, né? Porque aí diz lá o Kant, os reis querem que você obedeça, os sacerdotes querem que você obedeça, que você não faça perguntas, as autoridades fiscais querem que você pague os impostos, que você não faça perguntas. Agora, quem obedece sem discutir só pode estar em duas situações: ou é uma criança ou é um fanático. Porque o ser humano adulto, ele não obedece a não ser a leis que ele mesmo produziu, né? E ao falar isso, o Kant produziu uma revolução na concepção humana, porque ele colocou a ética não como obediência, mas como algo que a razão humana constrói. É o ser humano que tem que pensar o que é legítimo, o que é bom, né? O que pode ser feito e considerado justo. Então, a partir deste momento, vai inclusive se organizar a sociedade de um certo ponto de vista jurídico, porque eu, enquanto ser humano que tenho autonomia moral, então eu posso, por exemplo, dispor sobre os meus bens. Ser sujeito da morte é você decidir o que você quer que seja feito com seus bens.
desde os seus bens mais particulares, né? Você pode deixar isso definido, por exemplo, escrito, né? Os seus discos, as suas roupas, né? Os seus livros, se você acha que isso é uma coisa muito relevante, suas obras de arte, se você tiver, né? Os seus pets, né? Que hoje também fazem parte da família. Você pode já definir isso. Existe até uma prática no norte da Europa, muito curiosa, chamada limpeza sueca da morte, né? Que é uma coisa que eu já estou fazendo, que é o seguinte, né? Não vou comprar mais nada que eu não preciso. E tudo que eu olho que eu não estou usando, vou me libertar daquilo, vou doar aquilo. Coisas muito particulares, você guarda dentro de uma caixa e você deixa uma instrução, ó, isso aqui eu quero que seja queimado quando eu morrer. E com isso você poupa as pessoas do trabalho, do sofrimento que é você lidar com coisas íntimas de pessoas que morreram, né? E é uma forma de amar as pessoas que você ama. Por que você vai deixar um fardo? A pessoa tem que fazer um inventário, tem que cuidar de um testamento, ficar anos e anos na justiça, tirando xerox de certidão que daqui a 30 dias não vale mais, e você lá tira lá outra vez, paga outra vez, né? Tudo isso é um sofrimento enorme. No momento em que as pessoas estão vivendo um luto, que tem uma dimensão psicológica, a pior coisa que tem é você ter que ficar discutindo isso, se perdendo nisso, gastando mais ainda da sua vida, da sua existência, com essas providências jurídicas. Então, uma das dimensões de ser sujeito é ser sujeito do ponto de vista jurídico. Outra dimensão muito interessante é com relação à morte medicalizada, que vai ser até um dos temas que nós trataremos aqui à frente. Existe um documento na Justiça chamado Testamento Vital. O Testamento Vital é o documento em que você exprime de uma maneira clara quais seriam os tratamentos médicos que você não deseja, né? Por exemplo, não quero ser submetido a um tratamento com a droga experimental, não quero ser ressuscitado, não quero fazer uma hemodiálise interminável. E você pode colocar lá, né? Tem vários itens que você coloca. Isso tem um valor jurídico, né? Eu vou explicar isso à frente. Aí, é um conhecimento que poucas pessoas têm. Sim, poucas pessoas têm, né? E isso gera um problema grave, porque às vezes a pessoa chega numa determinada idade, fica internada. Existe um conceito, né, que chama distanásia. Distanásia é o contrário da ideia da eutanásia. Eutanásia é você abreviar a vida da pessoa para ela não sofrer. E distanásia é você prolongar a vida para ela sofrer mais, numa situação que não tem cura. Então, para evitar a distanásia, até porque o médico, ele de certa maneira é formado para produzir a distanásia, para te tratar de todos os jeitos possíveis, né? Isso, inclusive, hoje para PET também é assim, né? Então, se for possível fazer hemodiálise, né? Não sei se já existe transplante cardíaco para PET, mas provavelmente vai passar a ter. Então, a ideia de que a morte ela tem que ser adiada interminavelmente, né? Que é uma maneira de dizer assim, não, vai chegar o dia que ninguém morre mais, porque a medicina vai evoluir tanto que ninguém vai morrer mais, né? Que eu acho que vai ser uma tragédia, né? Pois é, eu ia perguntar isso, professor, porque dentro desse contexto, há um processo também em algumas pessoas de rejeição da morte. Sim. Eu não quero morrer. Sim. A morte se tornou um assunto pornográfico. Antigamente você não podia contar para as crianças como é que as pessoas nasciam, aí você tinha que falar da cegonha, tinha que falar que a pessoa aparecia no repolho, né? Tinha várias histórias mirabolantes, né? Hoje qualquer criança de 5 anos sabe mais a respeito disso do que eu. Agora, a morte é que se tornou assunto pornográfico, ninguém pode falar. A pessoa está doente, muito gravemente, aí ela pergunta assim, o que você acha que vai acontecer comigo, né? E aí você tem que falar, não, você tem que ter fé, porque se Deus quiser, Deus tem todo o poder, Deus está no controle, pode acontecer um milagre, né? Até os médicos também falam isso para nós, né? Embora eu acho que quando eles dizem isso, eles não acreditam nisso, né? Falam talvez por dever de ofício. Mas é exatamente isso, é a incapacidade que as pessoas têm de lidar com o fim. Agora, os filósofos, né, a filosofia sempre pensou o seguinte, por que a vida tem valor? Exatamente porque acaba.
se a vida durasse para sempre, eu poderia deixar de gravar, eu poderia gravar esse podcast daqui a 1000 anos. Né? Por que eu vou fazer isso agora? Daqui a 1000 anos eu faço. Né? Por que eu vou conversar com a pessoa, né? Eu tive uma desavença com a pessoa, aquilo me aborreceu, eu quero resolver isso. Não, daqui a 100 anos. Né? Eu quero conhecer um lugar, fazer uma viagem. Daqui a 10 anos eu vou. Né? A vida seria um tédio absurdo. Existe um mito grego até de uma personagem que foi condenada a ser imortal. O castigo que Zeus determinou a ele foi exatamente esse: não vai morrer. Né? E aí todo mundo morria, ele não morria, e era uma assim, ele queria morrer de qualquer jeito. Né? Eu me lembro sempre de uma história de um tio meu que eu fui visitar, que estava muito velhinho. Né? Eu sempre falo isso na aula. Aí eu perguntei para ele assim: como é que você está? Aí ele falou assim: eu estou tentando morrer, mas os médicos não deixam. Achei uma frase impactante. Né? Porque chega num determinado momento da vida em que o ciclo natural, né, é você encerrar essa etapa. Você já cumpriu uma certa etapa. Né? E essa é uma visão que os antigos tinham, uma visão de que a vida humana percorre um ciclo. Né? Não é de que a vida humana é uma linha reta, indefinida. Né? O homem vai progredir sempre, vai melhorar sempre, vai estar sempre vivo, cada vez mais rico. Não, há um ciclo. Né? O ciclo é interessante. A própria natureza obedece ao ciclo. Né? O próprio universo. O universo é ciclo. A natureza é ciclo, as estações do ano. Né? E nós também. Né? Por que não? Qual é o mal nisso? E esse ciclo, professor, dá para a gente muitas vezes uma ideia do discurso que circula na sociedade de uma maneira geral, como você estava falando, né, da ideia do fim. A gente normalmente ouve as pessoas falarem assim: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Isso. Morrer não se improvisa. Não é? E como todos nós somos futuros mortos, né, e nós não sabemos que hora que nós vamos receber a passagem, né, então se você puder facilitar a sua vida, né, ter uma vida melhor, deixar a sua vida, né, deixar algum legado. Qual que é o legado mais interessante? É você ser uma pessoa interessante. Mais do que você ter uma vida feliz, é você ter uma vida interessante, uma vida criativa, uma vida útil, uma vida produtiva. E não deixar sofrimentos, né, para os outros. Isso é ser sujeito à morte, é cuidar dessas questões que nos afetam tanto, principalmente num país como o Brasil, que é um país extremamente burocrático. Você não consegue fazer um inventário em menos de 1 ano, 2 anos, isso se não houver polêmica nenhuma. Se houver alguma, você vai deixar o inventário para o seu filho fazer, para o seu neto fazer. Né? E aí a vida não anda. Né? Fica lá um bem que ninguém sabe de quem é. Não é mais do morto, mas também ainda não é dos descendentes. Né? E isso gera um sofrimento absurdo que a gente pode evitar. Muito bem, professor Luciano. Para a gente terminar então esse primeiro episódio do Mortecast, queria que você falasse um pouquinho sobre o livro Ser Sujeito da Morte. A ideia do livro foi exatamente reunir essas reflexões filosóficas que estão aí dispersas pela história da filosofia. E tem um outro aspecto no livro que eu acho que é interessante. Os filósofos sempre propuseram exercícios práticos que você poderia ter durante a vida para que você se preparasse para a morte. Né? E esses exercícios, hoje a gente chama de vivência, né? É uma vivência. E aí eu acho que eu criei uma palavra nova, né? Se eu não produzir nada de interessante na vida, eu já posso ficar registrado como autor dessa palavra. Em vez de morrência, de vivência, é morrência. O que é morrência? Exercício para morrer. Então tem vários exercícios, né? O livro vai propondo vários exercícios para você praticar durante a vida. Né? E esses exercícios, né, não é que eles sejam fúnebres, tristes e penosos, não, pelo contrário, eles te ajudam até a viver melhor. A vida vai melhorar se você praticar esses exercícios. Né? Podemos até comentar aí um outro dia, né, que exercícios poderiam ser. A gente, aos poucos, durante o Mortecast, a gente vai trabalhando esses exercícios com os nossos ouvintes e aqueles que vão nos acompanhar também pela gravação que a gente vai deixar registrado lá no nosso canal do YouTube também. Muito bem, terminamos então o primeiro episódio do Mortecast.
Essa é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Fique ligado, sintonizado que o segundo capítulo vem aí com a temática Morte antes de morrer. Até lá!